Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo, eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece, não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, é você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. No momento que você acerta os ponteiros, a doença vai embora. Se você for na floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nenhum animal de floresta para ir embora. Eles vão embora. Você não precisa convidar nenhum animal de deserto para mudar para lá. Eles mudam. Mudou a ecologia, os animais mudam. Animais de floresta vão embora, animais de deserto chegam. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. É impossível uma doença ficar num corpo saudável. Então, no momento que você melhora a sua fisiologia, que você melhora a sua ecologia corporal, as doenças vão embora. E se as doenças vão embora, consequentemente, você vai viver mais. Uma coisa chama-se idade cronológica, é a idade da sua certidão de nascimento. A outra coisa chama-se idade biológica, é a idade do desgaste do seu corpo. Eu tenho 65 anos na certidão de nascimento. No meu corpo eu tenho 51. Hoje tem máquinas que medem isso. Você pode medir qual é a sua idade biológica. Baseado em 44 parâmetros, você determina qual é a sua idade biológica. Você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 50, você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 30. Isso é a idade biológica. Na cronológica nós não podemos mexer. Na biológica nós podemos mexer. O que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente? A maioria das pessoas estão vivendo mais e passando mais tempo doentes. A pessoa vive 90 anos. Aos 81 anos ela desenvolve Alzheimer. Ela fica 9 anos sem reconhecer os filhos. Ela passou 10% da vida dela doente. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que no momento que você perdeu a sua autonomia, você perdeu a sua cognição, você perdeu a sua audição, você perdeu a sua visão, você perdeu a sua mobilidade, a vida não tem mais graça. O segredo é fazer igual uma lâmpada, que até o último momento de vida está iluminando. Queimou. Segundos antes de queimar, estava no seu brilho total. É isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. E para fazer isso, a gente começa pelo cérebro. Porque se eu tenho um cérebro sadio, eu tenho uma vida sadia. Porque o cérebro comanda todos os outros órgãos do corpo. No momento que o meu cérebro começa a envelhecer, não tem jeito de eu segurar os outros órgãos. Porque todos os comandos vêm a partir daí. Todos os comandos neurológicos, todos os comandos endócrinos, todos os comandos do sistema imune estão no cérebro. Mas eu tenho boas notícias para você. Hoje a neurociência mostra a plasticidade cerebral. Em qualquer fase da vida, interessa se você tem 70, se você tem 80, se você tem 90, em qualquer fase da vida você consegue ainda melhorar seu cérebro. Essa plasticidade se mantém para sempre, até você morrer. Sabe como você sabe quando a pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações são mais fortes que as suas expectativas, que as suas aspirações. A pessoa que tem mais recordações do que aspirações, você já sabe que aquela pessoa começou a morrer. A pessoa que está focada no futuro, não interessa a idade, ela está viva. Agora, ela começou a falar, usar o verbo no passado, eu fiz isso, eu era aquilo. Você vai numa praça e assiste aqueles aposentados jogando dominó, e você põe lá um gravador, você vai ver que o verbo mais usado lá é no passado. Eu fiz, aconteceu, ocorreu. Ninguém conversa verbo no futuro. Todo mundo conversa o verbo no passado. Eu recomendo para você focar no seu futuro. Não interessa a idade.
Porque é lá no futuro que você vai passar o resto da sua vida, só por isso. Só por esse pequeno detalhe. Muito bem. Eu vou mostrar para você aqui, desde 1980 até 2020, o que está acontecendo com a população mundial. Você está vendo aqui um gráfico onde tem homens em azul, tem mulheres em vermelho, e tem aqui de 0 a 4 anos, de 10 a 14, de 20 a 24. Claro que à medida que vai subindo, vai diminuindo o número de pessoas. Eu quero que você só bata o olho ali e acompanhe meu raciocínio. Olha lá, ó, 1985, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Olha o que aconteceu, a curva foi mudando. O mundo está envelhecendo. Não só o mundo está envelhecendo, como o mundo está ficando mais feminino. Porque as mulheres vivem mais do que os homens. Uma mulher brasileira vive, em média, 8 anos mais do que o marido, que geralmente já morreu. Você tem no jornal, toda sexta-feira, no Diário Popular, tem lá um anúncio de você fazer uma excursão de viúvas para Foz do Iguaçu. Quero ver se você encontra uma excursão de viúvos para Foz do Iguaçu. Você não acha? É. Então as mulheres vivem mais, olha lá. Olha, por isso que vai ter muito mais mulher do que o homem, olha lá. À medida que os anos vão passando, o mundo está ficando mais feminino. Então o que acontece? Nos próximos 8 anos, irá dobrar o número de pessoas no mundo com mais de 40 anos de idade. Olha que coisa absurda. Vai dobrar o número de pessoas com mais de 40 anos. Entre 2015 e 2020, o mundo terá mais idosos, acima de 65 anos, do que crianças. O mundo está ficando velho. E se esse pessoal todo estiver adoecendo, nós estamos perdidos. É verdade. 85% da verba de saúde é gasta nos últimos 2 anos de cidadãos. Os últimos 2 anos de um cidadão, se você pegar a verba, 85% da verba de saúde é consumida nos últimos 2 anos de vida dos cidadãos. Porque ninguém faz nada preventivo. Ele fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira, se estressou a vida inteira e agora fala, agora eu quero. Agora já é tarde demais, agora o governo vai pagar. Agora nós vamos pagar a conta. Tá entendendo? Você está vendo aqui, ó, dos dados do IBGE, de 2005 a 2020, o que vai acontecer? O número de gente de 0 a 14 anos vai cair aqui, ó. E o número de indivíduos com mais de 65 anos vai subir aqui, ó. Está bem óbvio. Isso aqui não é só no Brasil, não. Isso aqui é no mundo inteiro. A estatística é a mesma. Os habitantes da Terra, incluindo os brasileiros, estão ficando mais velhos e o mundo está ficando mais feminino. Porque as mulheres vivem mais. Uma mulher de 60 anos de idade, ela tem 90% da força física que ela tinha aos 20. Um homem com 60 anos de idade, ele tem 65% da força física que ele tinha aos 20. O casal começa a envelhecer junto, ela começa a ajudar ele a atravessar a rua. É verdade ou não é? É, vocês mulheres enrugam primeiro. Isso é verdade. Porque vocês têm a pele mais fina. Mas demora mais tempo a envelhecer. Muito mais tempo. Então nós envelhecemos muito mais rápido. Ah? A velhice parece ser a única doença. Todas as outras estão contidas nela, dizia o filósofo americano Emerson. É verdade. A maioria das doenças, sim, nós encontramos na velhice. Mas isso não é uma necessidade. Você pode envelhecer saudável. E essa é a nossa conversa aqui. Eu vou ser bem pragmático, bem objetivo. Tem muita ciência por trás, mas não adianta eu ficar falando muita ciência e não te dar praticidade, porque você vai fazer amanhã de manhã. Ou hoje à noite, até na hora que você voltar para casa. Vai fazer uma diferença. Então eu vou ser bem prático, bem objetivo. Não há necessidade de você envelhecer, de você adoecer à medida que você envelhece. Isso não é uma condição sine qua non. Você pode envelhecer com toda a saúde do mundo. Olha que coisa impressionante. Eu acho que o melhor jeito de você ficar velho é ser presidente dos Estados Unidos. Olha só. 2000, 2008. Olha só. 8 anos. Esse aqui também, 8 anos. Olha só. Nossa, Deus me livre, senhor. Olha que coisa. Olha o que o estresse faz. Então tem aí
A água. Deixa eu conversar um pouquinho sobre água. Quanto que nós temos de água no corpo? Depende. Se é uma criança, pode ter 85% de água. Se é um idoso, pode ter 60%, 55% de água. À medida que você envelhece, você vai perdendo, você vai desidratando. Você vai ficando vai tendo menos água. A média é de 60% a 70% de água. Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Você tem um peixe no aquário, a água do aquário está suja. Bom, o peixe ficou doente. O que adianta você tratar do peixe? O peixe aqui está sendo representado pela célula. E a água pelo sangue, pelo interstício. Se você está fazendo uso de uma água errada, então o peixe, que no caso é a célula, está num aquário doente. Nós somos um aquário ambulante. Engraçado, 60% do seu corpo é água. E eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Na verdade, ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer, você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o quê, você não entende. Também pudera, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia.
Aqui está a escala, 7,37, 7,47. Olha aqui, gente. Não sou eu que vou falar não, tá? Eu vou deixar correr. pH. Aqui, refrigerantes, etc. Ele agora vai testar o pH de todos eles, olha só. Aqui, onde é que deu o pH? O pH deu 2,5, ó. Isso é um refrigerante. Aí ele vai pingar aqui, ó. Deu 3. Outro refrigerante. Aqui ele pingou, deu 4,5. Aqui ele pingou, aqui. Vamos ver o que vai dar lá. Olha lá. Aqui deu 9,5. Aqui. Então aqui ele tem refrigerante e tem águas. E tem uma água especial, que é a água hexagonal. Ó, isso aqui é um refrigerante, ó. Ó, pela cor, ele sabe que isso aqui é pH 2,5, 3,5. Ó, já melhorou aqui, ó. Ainda está ruim. Ó. This surprises a lot of people when they actually see this reverse osmosis water. You go to the store and you osmose reversa lá. Think that it's really good for you. É horrível. Yet you can see it just doesn't have that much of a pH value. Now this last glass, this is the tap water. Isso aqui é água de torneira, ó. 1000 vezes a água de torneira do que dessas garrafas caras que você compra. Você acha que você está... Vai medir para você ver. Olha lá. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, mas cuidado para não se iludir, porque às vezes o pH é alto, porque o governo exige que seja alto. Aí eles acrescentam alguma coisa para subir o pH. In fact, a lot of times when you filter this water, you will actually see that the pH values come back to this range once agora olha o que ele vai fazer. So, let's see what happens when we actually take some of our 9.5 water here and we just mix a little bit of it. Aqui ele vai pegar essa água boa e vai pôr nessa aqui, ó. Já melhorou ela, tá vendo lá? Essa água aqui boa vai agora melhorar as outras, ó. Quer ver, ó? Ele vai pingar, quer ver? Vai pôr ali. Olha lá, melhorou. Olha lá, melhorou. Ó, olha só, vai acompanhando, vai acompanhando. Ele vai pegar desse copo aqui para ficar mais fácil e vai começar a derramar nos outros. Quando ele derramou aqui, ó, olha o que aconteceu. Nada. Olha lá, não muda mais. Não muda, não muda. Olha lá, não mudou nada. A acidez é tão grande do refrigerante que aquela água de 9,5 não consegue fazer nada. Ele agora vai pegar uma gotinha de refrigerante e vai jogar do lado de cá. Você vai ver o que acontece. Olha só, um golinho de refrigerante, só um golinho. Olha só no seu sangue o que ele faz. Olha lá, olha só um golinho de refrigerante. Olha. Isso aqui são salmões, né? Você sabe que o salmão é rico em ômega 3. Nós temos deficiência de ômega 3. Os órgãos que dependem de muita eletricidade, como é o cérebro, como é o coração, como é o olho, são muito dependentes de ômega 3. Os órgãos mais influenciados pelos ácidos graxos ômega 3 são aqueles com atividade elétrica mais intensa, como é o caso do cérebro, do coração e dos olhos. Então tem muita doença cerebral, tem muita doença cardíaca, tem muita doença oftalmológica em consequência de deficiência de ômega 3. Tá? Deficiência de ômega 3. Quando você ingere os seus alimentos, você ingere carboidratos, você ingere proteínas, você ingere gorduras. Os carboidratos no sangue vão virar glicose, as proteínas no sangue vão virar aminoácidos, as gorduras no sangue vão virar ácidos graxos, que vão influenciar os hormônios insulina, glucagon e eicosanoides. Então tem que haver um equilíbrio entre essa aqui. Moral da história, tem gordura que mata, tem gordura que cura. Nem toda gordura faz mal, esse é outro problema. Te falar que gordura faz mal, você se afastou de todas. Das ruins e das boas. Aí você desenvolve deficiência de ômega 3. Você tem deficiência lipídica. Porque te assustaram tanto com a gordura, que você parou de comer gordura, como um todo. Por que você acha que o corpo tem 30% de gordura? Porque tem que ter. Você acha que a natureza ia pôr gordura no corpo para quê? Só para te fazer mal?
Não, tem que ter estrutura de gordura. Aí a pessoa para de comer gordura, desenvolve deficiência lipídica. As vitaminas e os minerais. Infelizmente, a quantidade de vitamina e mineral nas frutas vem diminuindo. E é fácil você entender isso. O solo brasileiro está pobre. Plantou, desde que descobriu o Brasil. Chega uma hora que acabou o selênio no solo. Como é que vai absorver se não tem no solo? O tomate tem menos licopeno, porque não consegue formar aquela quantidade que formava antes. Tem menos iodo, porque o iodo está ficando raro. Então, à medida que os anos vão passando, os nutrientes dos alimentos vão diminuindo. E todos eles. Conclusão, nós estamos chegando num momento que só se alimentar não é o suficiente. Você tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais. Porque só os alimentos... Aí a pessoa fala assim, ó, você não precisa tomar vitamina. É só você comer 7 tipos de fruta por dia. Levanta a mão quem come 7 tipos de fruta diferentes por dia. Não vai ter nenhuma mão levantada aqui. E olha que eu como fruta, né, Leandro? Mas 7 por dia, meu amigo, espera aí, pô. Talvez o Jason coma. Onde é que ele? O Jason já foi embora? Foi comer uma fruta, então. Ele come fruta o dia inteiro. Hoje ele comeu fruta o dia todo. Hein? Entendeu? Então, como ninguém consegue comer 7 frutas por dia, você acaba tendo que fazer suplementação. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... mais a maçã que está desenhada, 8. Você comer 8 tipos de fruta por dia, tá uma beleza. Quem é que come? Ninguém. Então acaba tendo que ter suplementação. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo se cura naturalmente. Você quer melhorar? Não interessa que idade você tem. Não interessa o que você faz na vida. É muito simples. Passa a fazer uso de vitamina D3, passa a fazer uso mais de ômega 3, passa a fazer uso de magnésio, passa a fazer uso de iodo, passa a fazer uso de cálcio. Você vai ver que são os 5 elementos mais deficientes. Qualquer pessoa com mais de 50 anos vai ter isso deficiente. Vai ter deficiência de vitamina D, vai ter deficiência de ômega 3, vai ter deficiência de magnésio, vai ter deficiência de iodo, vai ter deficiência de cálcio. Qualquer pessoa da sua família, você colocar esses 5 elementos, não interessa o que for, vai melhorar muito. Tá bom? O chá verde tem uma substância chamada epigalatecatequina galato, que é anticâncer também. Então, pessoas com câncer deveriam fazer uso de chá verde no tratamento. Tá? Chá verde é rico em magnésio, melhora o sistema imune, é um antioxidante, tem o epigalato de catequina galato, que estimula a gene sirtuína, estimula o gene da longevidade, faz você viver mais. É a bebida mais usada no mundo, sabia disso? É, a bebida mais usada no mundo. Os asiáticos todos os usam, os chineses, os japoneses, é a bebida mais usada pelo ser humano no mundo, é o chá verde. O segredo é você preservar a saúde e viver muito. Porque automaticamente, no momento que você preserva a saúde, você vive muito. Vive muito mais do que você ia viver. Porque a maioria das mortes ocorre por doença. Ninguém morre porque ficou velho. Morre porque o coração falhou, porque o fígado falhou, porque o rim falhou, porque não deu mais, porque o sistema imunológico falhou. Você morre por doença, não pela velhice em si. Se eu consigo retirar as doenças da velhice, porque se você olha no reino animal, você vai ver que o leão, pouco antes de morrer, ainda está correndo ainda está caçando, ainda está brigando. Você vê o pássaro, ainda está voando. Você não vê nenhum pássaro, agora ele não voa mais, coitado. Entendeu? Na véspera dele morrer, ele está lá voando, cuidando da vida dele. Você olha na natureza, é só o homem que isso acontece, o ser humano. Ele adoece. A retangularização da curva da longevidade, a compressão da morbidade, é principalmente feita através de estilo de vida e nutrição. Não há necessidade de remédio. Deixa eu falar para você. Todas as vezes que você coloca um remédio na boca, o corpo não sabe o que fazer com ele. Todas as vezes que você coloca um nutriente na boca, o corpo sabe o que fazer com ele. Quando você coloca uma vitamina B12
na boca, o corpo, desde que corpo é corpo, tem vitamina B12 no corpo. Agora, ninguém tem deficiência de Prozac. Quando você coloca um Prozac na boca, o corpo fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Você coloca um beta-bloqueador na boca, o corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Aí dá um efeito colateral. Me traga qualquer bula de qualquer remédio que você quiser aqui. Eu vou lhe mostrar que tem efeito colateral. Claro que tem. Aquilo é uma molécula estranha. Então o segredo é você conseguir viver sem... Qual é a diferença de um suplemento para um remédio? Eu tomo 14 cápsulas de manhã. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vou buscar o meu café, coloco as 14 cápsulas na mesa. Quando eu volto, sempre tem um curioso. Pô, você toma remédio, querido. Eu nunca pus um remédio na boca. Oh, mas isso aqui? Isso aqui não. Isso aqui é suplemento. O que é isso? Isso é ômega 3. Ômega 3 está no meu corpo, pô. Quando eu giro uma cápsula de ômega 3, o corpo sabe o que fazer com isso. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é magnésio. Magnésio tem no meu corpo. Ele sabe o que fazer com isso. É muito diferente você colocar um suplemento e você colocar um remédio. Tem gente tomando 10, 11 remédios diferentes, tudo intoxicado. Quando eu recebo um paciente que está tomando 10, 11 remédios, sabe o que eu faço? Eu paro tudo. Eles melhoram. A família fica encantada. Pô, esse médico é milagroso. Não, eu só parei os remédios. Só isso. Porque está tudo envenenado. Não precisa fazer mais nada, não. A super interessante do mês de fevereiro já está explorando esse assunto. Ele pode ser imortal. Você tem aqui, ó, 40 anos, 80 anos, 120 anos. Quer dizer, daqui, de agora para frente, o potencial é esse aqui, de todo mundo viver isso e bem. Né? Como eu disse, 85% de toda a verba para a saúde, não é só no Brasil não, no mundo em geral, são gastos nos últimos 2 anos de vida, pelo menos no mundo ocidental. Por quê? Porque você deixa aparecer a lesão primeiro, para depois dizer que está com problema. Vamos mudar isso, gente. Nós temos que fazer a medicina preventiva. Nós temos que fazer a medicina funcional. É a conversa que nós vamos ter aqui hoje à noite. Doenças relacionadas com a idade não são necessariamente uma consequência do processo de envelhecimento. Laí Ribeiro, leva essa frase de presente para você. Não são consequência. Não necessariamente. Cada vez é mais difícil encontrar uma pessoa idosa saudável, porque a maioria está doente. Está doente por problema de estilo de vida, erro de medicamento, tomar remédio que não precisa, erro de alimentação, que é uma coisa absurda. Nós, na faculdade de medicina, temos muito pouca aula sobre nutrição. A maioria dos médicos não entende nada de nutrição. É a pior pessoa que você deve perguntar. Pergunte a uma nutricionista ou um nutricionista, sabe o que você deve comer. O médico nós não sabemos nem para nós, a não ser que você estude. Eu sou nutrólogo. Eu fui e fiz o curso de especialização em nutrologia, para entender nutrição. Inclusive estou dando um curso para os médicos aqui sobre nutrição. Mas a maioria não está nessa. O médico está focado no remédio. E o que você precisa, o remédio mesmo verdadeiro seu, é a nutrição certa. Então com isso nós podemos ter o quê? Um envelhecimento saudável. A pessoa pensa assim, ó, é assim, eu vou assim, aí eu vou engordando, aí vem as doenças, aí eu morro. Não precisa, pode ser assim, ó. Pelo contrário, pode ir ganhando até mais saúde com o passar dos anos. E isso é possível? É muito possível. Isso é possível para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer sexo, não faz diferença. Isso é possível. Outro problema sério, a intoxicação. Você já percebeu que a gordura do homem é diferente da gordura da mulher? Você já percebeu que o homem tem a gordura dele é dura e da mulher é fofinha? Você já percebeu isso? Aqui, isso aqui não adianta fazer lipo. Vai tirar o quê aqui? Não tem jeito, tem nada para tirar aqui. Porque isso aqui é visceral, isso aqui está dentro das vísceras. Enquanto que o da mulher tira porque é subcutâneo. Essa aqui produz venenos muito maiores. Você ter uma obesidade tipo maçã é muito diferente de você ter uma obesidade tipo pera. Essa é chamada androide, a outra é chamada ginecoide, ou ginoide. Olha a previsão, 75% das mortes em 2020 serão causadas por doenças relacionadas com a comida. Está tudo contaminado. Eu brinco e digo, viver faz mal para a saúde. É verdade, viver faz mal para a saúde, pô. Porque tem risco em tudo quanto é lugar. Está tudo complicado.
Existe um novo órgão no corpo hoje chamado microbiota intestinal. É um órgão visual. Existe mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Nós somos só 10% humanos. Nós somos 90% bactéria. Tem mais bactéria no nosso intestino, 10 vezes mais bactéria no nosso intestino do que célula no nosso corpo. E essas bactérias, tem bactérias patogênicas que causam doenças e bactérias que nos ajudam. Bactérias boas, saprófilas, bactérias que nos ajudam. Então esse desequilíbrio é fundamental. Por exemplo, se eu tomo um antibiótico cronicamente por 5, 6, 7 dias, eu destruo grande parte da minha defesa imunológica. A defesa imunológica vem do intestino. Os chineses já diziam, você quer ter saúde, você tem que ter um intestino saudável. Então, se você usa antibióticos, você destrói essas bactérias. E aí você tem que recompor, tem que restabelecer a flora intestinal. Aqui está um intestino saudável, aqui está um intestino em estado ruim, aqui está um intestino em péssimo estado. Então esse intestino, o que ele está fazendo? Ele está o tempo todo provocando toxinas que o dono desse intestino está absorvendo. Então eu posso dar vitamina, posso dar mineral, posso dar o que for. Se ele tiver um intestino desse jeito, não tem jeito ele ter saúde, não tem condições. Então por isso que a gente faz uso dos pré-bióticos, que são fibras que quando chegam no intestino, viram ácidos graxos de cadeia curta e são alimentados pelas células do intestino. Aqui, ó, os radicais livres, eles bombardeiam o nosso DNA. Olha aí, bombardeando, ó. Eles bombardeiam o nosso DNA e vai fazendo uma mutação no DNA. E daí gera câncer, por mutação, por radicais livres, acúmulo de radicais livres. Que muitas vezes uma disbiose, um intestino mal funcionante, gera radicais livres. Isso aqui eu já não vou falar de novo, porque é um absurdo, né? Muito bem. Primeiro, nós adoecemos por ingerir aquilo que não deveríamos. A água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado, está tudo contaminado. Está cheio de toxina no mundo. Segundo, nós deixamos de ingerir coisas que nós deveríamos de ingerir. Então, o Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que a sua comida seja o seu remédio e que o seu remédio seja a sua comida. É nesse ponto que nós temos que chegar. O dia que nós chegarmos nisso aí, nós vamos resolver muitos problemas da humanidade. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. Nutrição e exercício podem salvar a sua vida. Você veio comendo errado, bebendo errado a vida inteira. E de repente você assiste uma noite dessa e você vai voltar para casa pensando, peraí, como é que eu vou fazer agora para mudar isso? Só quero dizer que você passou 30, 40, 50 anos fazendo coisa errada. Não é num segundo que isso vai resolver. Quer dizer, você tem que mudar o seu estilo de vida, coisa simples, você vai parar de tomar refrigerante, você vai dormir no escuro, você vai observar o pH da água que você bebe, que é o mais importante de tudo no seu caso, saber qual é o pH da água, porque você pode ter um filtro espetacular, o que interessa não é o filtro, a água que chega a ter um pH baixo, o filtro não vai mudar o pH da água.
Então você tem que medir o pH da água para ver qual é o pH que você está bebendo. E assim por diante. São coisas simples, mas que feitas constantemente. Não é um evento, é um processo. E na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências. Então eu quero contar para você uma historinha antes da gente terminar. Diz que uma vez um sujeito morreu. E quando ele se deu conta que ele tinha morrido, ele se encontrava em cima de um muro. E de um lado estava escrito inferno, e do outro lado estava escrito céu. Do lado do inferno tinha o diabo de braço cruzado olhando para ele. E do lado do céu tinha os anjos e os santos fazendo a torcida. Vem, vem, tem que pular para cá, rapaz. Não é isso que você viveu a vida inteira? Aqui está o paraíso, vem, vem para cá. E do lado de lá o diabo de braço cruzado, olhando a cena. E ele em cima do muro. E tinha um filósofo observando isso. O cara em cima do muro, o diabo do lado de cá quieto, e lá o pessoal da torcida pedindo para ele pular para o lado de lá. E o filósofo não se conteve. Ele chegou para o diabo e disse: ô diabo, eu não estou entendendo uma coisa. Esse cara está em cima do muro. Todo mundo fazendo a torcida para ele pular para o lado de lá. O senhor está quieto, o senhor não fala nada, o senhor não faz nada. Ele falou: meu amigo, em cima do muro já é o meu lado. Você entendeu? Quem não decide já está no inferno. Não adianta nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte: o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível, porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Boa noite.